Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está começando pela RCTV, canal 27 da NET Digital e também exibição simultânea através do nosso endereço eletrônico. E a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. Ele pontua como nome de excelência na arquitetura paraibana, um profissional cuja pluralidade de talentos se estende também à área da comunicação, que, diga-se de passagem, eu tenho o privilégio de tê-lo como parceiro, ancorando o quadro Parada Obrigatória, que é um sucesso no Cá Entre Nós. Germano Romero é o nosso convidado de hoje. E nós temos um terreno, vamos fazer um prédio de 50 andares ali no altiplano. Ah, que horror, um prédio de 50 andares. Nós vamos dizer que não fazemos? Não. Se a legislação permite e se o construtor quer, a gente tem que servir, é o nosso dever como médico, como advogado, como arquiteto, fazer o que o cliente está pedindo, que é um direito dele, e o que a legislação permite. Também no programa de hoje, vamos conferir a prestigiada solenidade em homenagem ao centenário de nascimento do Dr. Antônio Dias dos Santos, fundador do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. O Cá Entre Nós está começando e a partir de agora não abro mão da sua companhia. Fica comigo, volto já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. O seu chamado forno criativo é um dos mais solicitados no mercado da arquitetura da Paraíba. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais desse processo criativo que embeleza a paisagem urbana. Germano Romero, é redundante dizer, seja bem-vindo ao Cá Entre Nós, mas é um prazer enorme revê-lo, porque o telespectador até pode pensar que a gente se encontra a cada semana, mas na verdade tem pelo menos aí quase 1 ano e meio que a gente não se vê pessoalmente. Inacreditável, Rose. Primeiro, agradecemos, né? O Forno Criativo agradece a oportunidade de apresentar o nosso processo criativo, um pouco do nosso trabalho. E dizer que, apesar da tecnologia, o WhatsApp, Facebook, telefone, que a gente está sempre em toda contato, semana a gente está em contato. Mas fazia um tempão que a gente não se vê pessoalmente. Você continua bonita como E sempre. você é magérrimo, mas está gatíssimo, hein? Agora vamos parar com esse tricô, porque eu quero saber desse forno criativo. Porque eu falei o seguinte, Germano Romero, é claro, dispensa maiores apresentações. Entretanto, ele está sempre no nosso convívio semanal, fazendo Parada Obrigatória, um quadro que é um sucesso absoluto, né? Que leva você a lugares incríveis, sem sair do sofá, e lugares até com exclusividade. Mas é primeiramente um arquiteto de grande expressão, que enriquece aí o setor criativo, né? Vamos falar do nosso estado, porque você não trabalha só para João Pessoa. Uhum. Como, antes de tudo, você tem uma multiplicidade de talentos. Por que a arquitetura?
Rose, eu acho que a arquitetura está na genética um pouco, né? Porque meu avô era arquiteto, eu tenho outros parentes arquitetos e era uma afinidade desde criança, esse encantamento pela construção, pelas formas que aparecem, né? E podia ter sido música, jornalismo. Isso, porque você também está nessas áreas muito bem. Acho que na época o cosmos me dirigiu para a arquitetura, mas eu gosto muito do que faço. Né? Felizmente a gente tem uma equipe muito bacana, muito entrosada. E a arquitetura e construção, você sabe que é um trabalho conjunto, né? Que depende, é uma cadeia, na verdade. E talvez tenha sido por isso, porque na época em que eu fiz arquitetura, né, acho que eu entrei na universidade em 77, se eu não me engano, e ela não tinha esse leque todo né? E a arquitetura desde cedo estava no sangue mesmo. E tem um detalhe, né, Germano? Algum tempo atrás, eu me lembro assistindo uma entrevista do Oscar Niemeyer, ele falando, na minha época tinha somente 4 mulheres na sala. Hoje o universo feminino, assim, em grande parte, está buscando a arquitetura, né, vocacionada para a arquitetura também. Cresceu muito. Eu até diria que essa efervescência feminina no conhecimento humano e nas profissões se deve até um período em que ela passou muito, né, em segundo plano. É verdade. Toda a história conta isso. É verdade. E hoje a mulher desponta aí com talento, com uma vontade, desde a magistratura, área técnica. A arquitetura dominaram, né? Você vê, aqui no escritório somos 7 arquitetos, só eu de homem. Vocês vão conhecer daqui a pouco a equipe criativa desse forno by Germano Romero. Como é que funciona o processo? Vamos começar. Eu tenho um terreno, né? Tenho em mente. Normalmente o dono do terreno, o cliente, ele tem em mente o que ele quer, né? E o arquiteto vai trazer a realidade desse sonho. Como funciona todo esse processo, Germano? Aqui, no seu escritório. Vamos lá. Muita gente acha que a arquitetura é uma profissão lúdica, artística, puramente estética, e não é. A arquitetura é uma profissão que realiza um sonho, um empreendimento, mas esse projeto tem que ter função, tem que atender às necessidades e ao objetivo que é a satisfação do contratante. Então, o empresário chega aqui no escritório com um terreno e, como você diz, um programa de necessidades que ele estabelece, né, como objetivo de sua empresa ou pessoal. Pode ser uma casa no condomínio, pode ser um condomínio horizontal, pode ser um empreendimento residencial, tudo, até um mausoléu. A gente já fez projeto aqui de tudo. Então, com esse terreno, né, a gente adequa às necessidades dele, o que chama de programa de necessidade, e traçamos um estudo preliminar que sofre aí várias influências da legislação, influências da execução, como ele vai construir, influência da capacidade financeira dele, né, da folga que ele vai ter para construir, dos materiais que vão ser empregados, da mão de obra. Então é um conjunto de coisas que direcionam. E o arquiteto está assim, meio como maestro nessa sinfonia para dar os toques, né, realistas, tecnológicos, né, de sustentabilidade, que hoje é uma coisa... E uma preocupação constante do geral, seu escritório também, né? E até que chega a um produto, digamos, definido em termos de arquitetura, mas isso aí é só o primeiro pontapé. Aí vem os nossos colegas engenheiros, com os projetos complementares, as instalações hidráulicas, de refrigeração, elétricas, automação, segurança, aí vem paisagismo, vem o cálculo estrutural. É uma grande família, né? É uma grande família, a construção é uma grande família. E nem só isso, porque aí depois vem os interiores, que é um campo vasto. Muito, né? Vasto, e também muitos profissionais hoje buscando essa área, né? Muitos profissionais. É um campo rico, estimulante, é uma coisa dinâmica, que muita novidade que o mercado bota, né? E que João Pessoa cresceu muito nessa área, né? Em termos de fornecedor, vamos colocar assim. Cresceu. Não é? Quase toda semana ou a cada um mês você vê a inauguração de uma loja de ambientação, de design, de interior, não é? E isso você vê que é uma coisa que caminha dos dois lados, porque existem arquitetos muito talentosos, né, na cidade, fazendo trabalhos belíssimos, não deve ao sul do país, nem ao sudeste, nem na arquitetura de edifícios, nem nos interiores. A gente tem gente muito boa, gente nova aí, que promete que a João Pessoa terá sempre um nível bom de arquitetura. Como, por exemplo, você é muito viajado, e quem viaja muito para os Estados Unidos sabe disso. Nos Estados Unidos, o arquiteto é arquiteto, o ambientador é ambientador, o designer é designer, enfim. Ninguém pode passar
do limite do outro. Isso é em qualquer área. Uma área de buffet, por exemplo, né? Quem faz o catering é o pessoal de cozinha, quem faz o buffet é o garçom. Nada pode passar porque existe um limite. Bem definido, É exatamente. bem definido e respeitado, né? Respeitado, Porque você, para cada profissional. No mercado hoje da arquitetura, que aí envolve todo esse profissional, porque às vezes é até comum uma pessoa confundir o arquiteto com o ambientador. Não dá, tá um pouco misturado, ou você acha que caminha já enquadreando cada profissional no seu devido lugar? Olha, evoluiu muito, né? Teve uma época em que o arquiteto fazia praticamente tudo. Aliás, teve uma época, indo mais para trás, rebobinando mais, lá para a década de 40, 50, até um pouco um pouco antes, que era engenharia e arquitetura. O profissional era engenheiro arquiteto. Depois dissociou-se, né? E aí a arquitetura... Mas aqui na nossa cidade, os arquitetos antigamente faziam tudo. Tudo que eu digo é da edificação à decoração, né? Evidentemente que os decoradores sempre existiram, porque não é um curso que tenha uma responsabilidade técnica muito, digamos, grave, muito apurada, é uma coisa mais light, digamos, não tinha muito. Mas hoje a gente já vê que os profissionais caminham para as especialidades, aqui no Nordeste menos, mas em São Paulo, por exemplo, tem arquiteto de hospitais, arquiteto de hotel, arquiteto de terminais rodoviários. Até porque é interessante você falar isso, porque o arquiteto de hospital é um arquiteto diferenciado. Muito. De shopping center, de outro shopping nicho, é outro, né? Porque exatamente. não é fazer bonito e não funcional. Tem que ser, sobretudo, funcional. Hospital, no caso, né? Que precisa de medidas exatas por conta de máquinas. Hotelaria Nicho, também. A parte de empresarial e corporativa também é um nicho muito forte. Ô, Germano, outra profissão... Sem falar, só complementando, que se você sair do Brasil, você tem as especialidades, digamos, mais cenografia para ópera, para teatro, tem muito arquiteto para novela. A Rede Globo dá um banho aí de... É verdade, né? E navios, você que viaja muito de navio, você vê que eles são, né, um trabalho esmerado, né? Uma coisa... E detalhista, e você vê que para cada área, principalmente a área de iluminação, então... Né, que são profissionais específicos tomando conta daquele... Um navio passa 24 horas iluminado, não importa que é de dia, nem de manhã, nem de tarde, o teto, no MSC da vida, o teto é iluminado, estrelado, a cor mais linda do mundo, o dia inteiro. Então, um trabalho. Mas, outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte, eu descobri numa conversa recentemente que tem já outra especialidade, que eu fiquei até meio confusa, mas é assim... É uma profissional que trabalha em harmonizar o ambiente. E eu fiquei pensando, aí eu disse, ela faz aquele Shen Shuang, não sei nem como é o nome, Yang, Sheng, Yung, aquele negócio. Não é nada disso, não tem nada a ver com isso. E o que é então? Não, ela vai dizer, esse quadro combina com esse sofá. Mas isso não é já ambientação? Para você ver que as coisas vão tomando vão se enervando em especialidades, isso é normal, né? Na medicina tem isso, na advocacia tem isso. Vai ser uma acupuntura da arquitetura. Exatamente. E não deixa de ser válido, né? Cada burilamento que seja para melhorar é válido. No segundo bloco, vocês vão conhecer uma parte da equipe do Forno Criativo e também alguns trabalhos, porque aqui a versatilidade e a criatividade andam de mãos dadas. Germano assina projetos residenciais, empresariais e até de mausoléu, né, como ele falou. Então tem muito para mostrar. Fica comigo. Volto já. Nós ainda somos do tempo da argamassa, do tijolo, daquela coisa muito artesanal mesmo, a obra demorada, não é uma obra limpa como se vê. Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com o arquiteto Germano Romero. Germano, quais os limites e condicionantes da arquitetura? Rose, muitos.
Muitos. Fazer arquitetura em Dubai, com muito dinheiro e liberdade, é diferente de fazer arquitetura em João Pessoa. Não desmerecendo, porque esse desafio é até mais estimulante em certos aspectos. Certo. Mas nós temos, primeiro, uma legislação muito defasada municipal, né? O município é que direciona a expansão urbana, ele tem um poder incrível. Né? Aí eu lhe interrompo sem você Pois perder não. o raciocínio. Qual a leitura que você faz ainda dessa proibição de ter edifícios na orla, por exemplo? Eu acho maravilhosa. Eu acho que praia é uma paisagem que, no sentido original, ela está em extinção na costa do Brasil. Né? Daqui a alguns anos, se não houver uma gestão pública que diga, olha, aquela praia ali, ninguém mexe mais, não se faz mais nada, os nossos netos, bisnetos vão conhecer o que era uma praia através de museu de fotografia, o que era uma praia antigamente. Os índios viram como. Né? Certo. Então, eu acho que João Pessoa não é tão radical, mas essa falésia nossa, essa enseada do Cabo Branco, que é uma coisa que encantou grandes nomes como Burle Marx, Carlos Drummond de Andrade, né, Zé Américo, você sabe que gente aqui que se deslumbra com essa enseada. Se você tivesse prédios altos aí, não viríamos mais, porque ela é baixinha. Então, essa parte de ter... Você é a favor? Sou totalmente a favor. Isso requer também que o arquiteto construa, já que só pode ser 3 andares, né? E ele é crescente, se não me engano, exatamente, da você avenida tá bem após atualizado, avenida, claro, né? Que ele também seja mais criativo, para não ficar também aqueles caixotes todos ali, né, Germano? Que também não fica nada bonito. Exatamente. Quando eu falei para você que a legislação está defasada, é porque essa lei que proibiu os prédios à beira-mar, ela foi terminando, tendo uma consequência, porque os construtores têm que construir, e se eles não podem construir alto, eles têm que construir em toda a extensão. Então você tem no Cabo Branco, por exemplo, prédios muito próximos um do outro e muito extensos. Então é como pegasse o prédio e virasse. Exato. Tá entendendo? Então isso criou um certo adensamento um pouco prejudicial em termos de conforto ambiental, de paisagismo. E às vezes até a gente fica pensando, puxa, será que era melhor aquele monte de prédio juntinho do outro de 3 andares? Ou era melhor um de 50 a cada 200 metros, cheio de jardim? Pois é. Com a paisagem, né? Então são coisas discutíveis. Então a legislação, como você perguntou, quais são os condicionantes? O primeiro é esse. Né? E quem trabalha para que haja uma mudança na legislação, os arquitetos são unidos, porque é a força dos profissionais que luta, um sindicato, enfim, uma entidade. Existe um trabalho focado em cima de um novo olhar para essa legislação, que mude alguma coisa, que traga mais benefícios, que traga mais celeridade até o próprio trabalho do arquiteto, já que João Pessoa está guardando as devidas proporções, um canteiro de obra, né? Olha, existe, claro, mas muito incipiente. Existe dentro da gente, de todos nós, de todos os arquitetos, uma vontade muito grande que fosse diferente. Mas o poder público, você sabe como é. É um poder que envolve política, envolve a Câmara, envolve... Então, essas leis têm que ser votadas em Câmara. Essas leis têm que ser elaboradas por técnicos e não são. Então, a gente tem um Código de Obras remendado de há 40 anos, tá entendendo? Cheio de coisas que não se adequam mais à cidade. Né? A cidade não tem permeabilidade, toda pavimentada, chove um pouco, alaga tudo. Não tem estrutura nem para uma pancada de chuva. Então, tem que haver uma gestão que diga, olha, vamos parar e vamos revisar tudo. Houve um vereador aí, Raoni Mendes, que tomou uma iniciativa, a coisa até andou de certa forma, mas também não foi para frente. O Sinduscom agora contratou uma equipe de arquitetos, nós temos até um colega, Valério Tomás, que está fazendo aí um trabalho com outros colegas para ver se o Sinduscom apresenta essa proposta de mudança de legislação. Né? Isso é extremamente importante, porque a cidade não pode conviver nem direcionar um desenvolvimento baseado numa lei de 45 anos. É verdade. E outra coisa, né, Germano? Como você fala, uma cadeia. Aí você tem vou dar um exemplo assim. Você tem a Avenida Sapé, que é estreita. Leva o nome de avenida, mas é bem estreita. Certo. Aí você tem 5, 6, 7 edifícios que já estão um perto do outro. Então, o problema não é você estar de frente para o outro, o problema é carro. Fluxo. Exatamente. Né? Então, você vê que o Brasil está sofrendo em todas as cidades, né, as consequências afogamento, da né? cultura do carro.
Porque equivocadamente botaram na cabeça do brasileiro que país rico é aquele que todo mundo tem carro. 2, 3, 4, tem família que tem 10, 12 carros. São Paulo tem edifícios sendo oferecidos 12 vagas de garagem. Imagina, uma família com 12 carros. Então você veja, no país rico não é o país que todo mundo tem carro, é o país que não precisa ter carro. Isso é uma verdade. Que tem né? um bom transporte, um bom transporte um bom público, metrô, refrigerado, rápido, limpo. Quem não gostaria de não ter que sair tirar seu carro da garagem para enfrentar esse trânsito? Todo mundo. Mas aí os prédios começam a se juntar dentro de um bairro com um adensamento, como você falou, extremamente grande, e aí os carros começam a congestionar cada vez. E some-se a isso, essa nova lei aí dos 60 quilômetros também, que nem vamos falar sobre ela, porque, sinceramente, tá difícil andar em João Pessoa. Mas eu quero que você elenque alguns trabalhos, são muitos, mas vamos fazer assim, como o nome Germano Romero, toda a sua equipe, está desde a placa de um edifício, você é procurado por grandes construtoras, e isso, obviamente, quer dizer do grande profissional que você é e do respeito que o mercado lhe tem. Mercado fora da Paraíba também lhe procura, é bom que se diga isso, que faz bem, né? É gratificante vocês saber que uma grande empresa fora do eixo está te procurando, é porque o seu trabalho é bom. Quais outras dificuldades que você elencaria e que você lutaria, porque no outro bloco nós vamos falar aí das suas posições como arquiteto na briga pela melhoria da qualidade de vida. Fora essa da legislação. Fora a parte da legislação, a gente poderia citar, por exemplo, o modelo ainda muito artesanal da arquitetura brasileira e nordestina principalmente. Né? Nós ainda somos do tempo da argamassa, do tijolo, daquela coisa muito artesanal mesmo, a obra demorada, não é uma obra limpa como se vê. Olha, para você ter uma ideia, em 1986 eu fiz uma viagem aos Estados Unidos, me hospedei em Washington. E onde eu estava hospedado, eu saía de manhã cedo, tinha uma obra junto de onde eu estava hospedado. Vou ser bem rápido para não tomar muito tempo. E eu observei que o pedreiro botava o bloco para fazer a parede, já com a cerâmica colada, não tinha cimento, era uma colazinha que ele estava... Quando eu voltava de noite, a parede já estava completamente feita, já pronta. Porque aqui não, você bota a alvenaria com argamassa, reboca, faz o embolso. Espera secar e se chover... Espera secar, depois vai passar o impermeabilizante para chegar com a cerâmica, com a cola. Então falta esse processo mais moderno. Aí já me cabe outra pergunta também. Uma grande reclamação é o profissional mão de obra. Isso. Né, que também as mulheres também estão adentrando bem nesse mercado. Com a grande construção que São Paulo fica levando todos os nordestinos também para lá, que ainda requisita. Como é que fica hoje a situação da construção que cresce muito aqui na disputa do profissional, dessa mão de obra até artesanal, né? Olha, a mão de obra melhorou muito, né? Por causa do próprio boom que houve no Brasil inteiro. Então, você sabe, isso é uma demanda que uma coisa puxa a outra. Houve uma época em que houve uma escassez de mão de obra no Brasil inteiro. Se procurava um carpinteiro, um ferreiro, ninguém encontrava. Eletricista? Nada. Ainda está um pouco. Deu uma melhorada, mas ainda está muito. E o Brasil começou também a trazer trabalhadores de fora. Às vezes você pega avião aí, você vê um monte de gente que o grupo de fada já veio para trabalhar na construção civil no Brasil. Né? Então, isso também é um limitador, digamos, porque essa falta de aparelhamento da mão de obra atrelada à tecnologia ainda rudimentar, né? Você não pode se soltar. O arquiteto aqui não pode fazer grandes balanços, grandes curvas, porque além do dinheiro é outro limitador, que eu ia falar, mas a gente já está falando nisso. Os limites financeiros. A Paraíba não é um estado rico, né? Verdade. A região Nordeste não é um estado. Então, você fazer arquitetura na Suíça, na Nova Zelândia, em Dubai é uma coisa, né? É verdade. Mas aqui tem que usar a criatividade então, dentro do limite, legislação, né? Mão de obra, tecnologia e dinheiro. Isso aí E bom, e aí é o grande desafio de um bom... Aí é que pega. Forno criativo, né? Né, Germano? As meninas sabem, aqui a gente já chegou com um projeto para começar e a diretriz da construtora tinha lá, primeiro item, fachada zero sem saque nem curva. Nossa. É um banho de água fria no arquiteto, né? Aí você tem que abrir mão de grafismo, de cor, de textura, de tentar movimentar aquele prédio de alguma forma.
Mas criatividade aqui, ó, esbanja. E agora sim, nesse próximo bloco, vamos conhecer as meninas de Germano Romero. Fica comigo, volto já. Faz votação de fachada, essa cor também. Vamos eleger democraticamente, todo mundo participa, a gente trabalha em rede, então gira o computador, a minha sala é lá embaixo, mas toda conectada, eu consigo ver a tela interagir, é bem... E o Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com o arquiteto Germano Romero. Germano, você tem um espaço na mídia, né? Não só no Cá Entre Nós como âncora do Parada Obrigatória, mas também nos jornais. Você está sempre aí assinando temas, defendendo a qualidade do meio ambiente, na posição de arquiteto, defendendo a qualidade da vida do cidadão, né? E levantando bandeiras como a poluição sonora, que teve uma grande repercussão, e um artigo tipo, não é culpa do arquiteto. Rose, há um certo equívoco de alguns ambientalistas em culpar os arquitetos pela desordenação urbana, pelo adensamento, pela quantidade de edifícios, e a gente não tem culpa nenhuma disso. Quem direciona o desenvolvimento e a expansão urbana de uma cidade é o município. Eles têm um poder incalculável. Você tem aqui, em João Pessoa, um exemplo claríssimo que é o altiplano. O altiplano, que chamam hoje altiplano nobre... E eu não sei porquê, mas você sabe não. Nobre porque os prédios são de luxo, são com áreas de lazer abastadas, então... mas isso não quer dizer que não seja mais caro. Todo é nobre, não. Então é uma área nobre. A área toda é nobre. Mas acontece que é questão de marketing, né, de atrair o cliente, então criou-se aquela história de altiplano nobre, que nada mais é do que um perímetro que a prefeitura, com um decreto, sem passar por Câmara nem nada, publicou e as construtoras correram para lá e em poucos anos você viu aquele pipoco de grandes edifícios, uma verdadeira cidade. Né? Então, para você ver o poder que o município tem, com um decreto, jogar a expansão urbana quando ela quiser. Então, só interrompendo, deveria ter esse mesmo poder com rapidez para mexer nas estruturas de, já que não pode fazer viaduto, faz uma ponte, faz qualquer coisa, bota um semáforo, mas está terrível os contornos, inclusive que leva ao altiplano. Exatamente. 1h e 40, você entre a Beira-Rio, ali tem que ter viaduto, caos, né? Tem que ter, exatamente. Sim, mas volta. Aí você veja... Aí vocês levam a culpa de... Isso, e a gente não tem culpa nenhuma. O advogado, por exemplo, ele tem culpa se ele vai defender um réu, mesmo sabendo que ele é criminoso? Um cliente chega para lá, olha, eu cometi um crime, quero que o senhor me defenda. Ele vai dizer, não, o senhor é um criminoso. Então, se o construtor chega e diz, Germano e sua equipe, nós temos um terreno, vamos fazer um prédio de 50 andares ali no altiplano. Ah, que horror, um prédio de 50 andares. Nós vamos dizer que não fazemos? Não. Claro. Se a legislação permite e se o construtor quer, a gente tem que servir, é o nosso dever como médico, como advogado, como arquiteto, fazer o que o cliente está pedindo, que é um direito dele, e o que a legislação permite. Então esse equívoco existe, mas nós não temos culpa do desordenamento, do adensamento, nem da falta de cuidado. Mas ainda dentro desse tema, existe um certo exagero também, eu acho, não sei se você concorda, com essa lei ambiental. Um pouquinho de terra vira duna. Um pouquinho dessa árvore virou uma grande árvore, você se tirar tem um processo enorme. Há, assim, um paradoxo. Coisas que você vê que realmente... Calçadas imensas com avenidas estreitas, que poderiam diminuir as calçadas e abrir o fluxo, já que tem que andar a 60, né? A 40, 50? A 50. A 50. Então, não existe também, assim, não está arcaico também, não tinha que ter um novo olhar para essa política ambiental? Eu acho que não é uma coisa fragmentada, a visão tem que ser de conjunto.
né? A visão tem que ser de conjunto. Evidentemente que esse exagero talvez seja uma repercussão do descuido que houve, né? Nós temos da Mata Atlântica, que tinha exuberantemente no Brasil, quando o Pedro Alves Cabral chegou aqui, menos de 4%. Você veja que devastação, né? Agora, no ano passado, em 2013, a Amazônia voltou a ter recorde de devastação. Então, é preciso um certo exagero. Claro, o que acontece, você colocou muito bem, é esse desequilíbrio. Umas coisas criam uma celeuma e outras muito graves, como a contaminação da água do Mar do Cabo Branco, que tem os esgotos, a Sudema, né, um dia desse publicou água do Cabo Branco imprópria para banho. Quer dizer, não pode fazer edifício, não pode fazer isso e a água com... Não vamos crescer com o turismo, porque o turismo traz assalto. E João Pessoa hoje é uma cidade super violenta, insegura e não tem turismo. Exatamente. Bom, tem turismo, não tem turismo que deixe realmente que aqueça o mercado. Tem gente que acha até melhor que não tenha, viu? Eu acredito. Olha, mas agora, que tal? Vamos conhecer a sua equipe, Claro, que aliás sim. é uma equipe bonita, talentosa, seus clientes, né, a imensa cartela de clientes, que o diga. Vamos lá, Germano? Vamos lá, Você sim. vai apresentar e apresentar o pessoal de casa? Claro. Vamos lá. Olá, tudo bom? Eu sou Rose Silveira e você é? Aline. E a Aline, quanto tempo de arquitetura já? Eu me formei em 2009, mas eu estou aqui no escritório desde 2008. Entrei como estagiária e permaneci como arquiteta. É uma delícia ter um chefe assim, né? Com certeza. Obrigado. Aqui é Lorena Salles, que aliás, assim, eu vou na intimidade porque vocês de casa acreditam, botei Lorena no colo, conheci desse tamanho. Nem sabia que Lorena ia optar pela arquitetura. Acabou de se formar ela, viu? Tá com diploma na mão já. Eu não vou perguntar aqui o que é que as meninas... o que é que você acha do seu chefe? Porque é a mesma entrevista de casamento. Perguntar para o noivo, você está feliz, né? Não é verdade? Aí tem aqui, essa aqui, Germano. Adriana, talentosa demais, Olá, igual, Adriana, tudo igual bom? às Tudo bom? outras. Prazer. Adriana Araújo é a que está há mais tempo conosco. Na verdade, aqui houve uma reciclagem grande, uns já passaram por aqui, já foram, mas essa turma aqui se afinou e de estagiário virou parceiro, colegas, e a gente está aí numa parceria boa mesmo. E olha aí, o olhar feminino faz a diferença, Para hein? você ver que eu sou bendito entre as mulheres. Olha, mas é bendito mesmo. Ele é bendito porque ele é um chefe. Vamos passar por aqui. Aqui tem Rossana, que eu também já conheço. Tudo bom, Rossana? Tudo. E então, fala um pouquinho do teu trabalho aí. Você está vendo um projeto enorme aqui. É um residencial. O meu trabalho aqui é coordenar as meninas, né? O projeto chega e a gente coordena elas para ficar... Distribuir, né? Dar a diretriz para cada uma. Isso. Grande Mas responsabilidade. não é só isso não, ela faz projeto mesmo, olha aí, ó. Eu estou vendo aqui. Nem consigo entender tanto detalhe. A computação trouxe uma grande ajuda, né? A computação gráfica para a arquitetura, né? Para os projetos, né, Eu Germano? comecei com a prancheta, né? E a gente passou para como papai da máquina datilográfica para o computador. Você tem um projeto também que você trabalha com exclusividade, que é bem dinâmico de computação aqui. Fomos os pioneiros a usar esse sistema BIM, né? Que é a modelagem do projeto em 3 dimensões e é o top mesmo no mundo inteiro. E a gente acho que é dos poucos escritórios que utiliza 100% dos projetos nesse sistema. Aqui tem outra gata. Oi. Oi, prazer. Tudo bom? Como é seu nome? Carolina. E aí, Carolina? Tá há quanto tempo no Forno Criativo? Eu acho que vou fazer uns 3 anos. Mas entrei como estagiária E o que eu estou percebendo... Carolina, a gente chama as pérolas, né? As pérolas do Forno Criativo. Carolina também, acho que ela é a mais antes de Lorena, né? Mas já faz 3 anos, o tempo passa rápido. Chegou da Europa agora, está bem reciclada. E é interessante, Germano, porque você acredita, né, no profissional. Porque normalmente o escritório de arquitetura, você é estagiária, está ali, ou então tem pouca oportunidade, já quer um profissional mais Você acredita que aqui a gente faz votação de fachada, essa cor também. Vamos eleger democraticamente, todo mundo participa, a gente trabalha em rede, então gira o computador, a minha sala é lá embaixo, mas toda conectada eu consigo ver a tela interagir, é bem...
Eu acho esse olhar coletivo é a linha do crescimento. Não, isso aqui a gente faz questão. Olha, você vê que nas nossas placas, nos nossos projetos que vão para a prefeitura, entrevista, Facebook, tudo faz questão que todos apareçam, porque todos aqui têm o mesmo valor e contribuem da mesma forma. Não, e tem uma coisa boa. Qual a câmara que eu estou? Aqui? E tem uma coisa boa. Como o chefe viaja 4, 5 vezes por ano, imagina os mimos que as meninas não recebem, né? Porque ele é um gentleman, né? Eu chamo de príncipe. E por último, essa gatona aqui também. Taísia, que a gente chama Taísia Marquezine, viu? Olha, dá um close nela. Ela lembra a Bruna Marquezine. Quanto tempo aqui no escritório? Fez 4 anos. Por que você escolheu arquitetura, Thaís? Porque desde criança eu já me identificava com essa área de construção. E mexia, brincando com blocos, aqueles blocos de criança, e fui crescendo. Um pequeno construtor. Fui crescendo e na hora de prestar vestibular não tive dúvida. Que maravilha. Estou vendo aqui tanto projeto, estou vendo aqui. Muita coisa bonita, isso é uma casa? Isso é uma casa bem diferenciada. Nossa, bem diferenciada. São 3 famílias à beira-mar, vão morar aí junto, vão morar... Olha, é um solar, na verdade, viu? Eu pensei que era um menino difícil, depois entendi que era uma casa, mas está muito bacana porque vi ali o carro na garagem. Bem movimentada a arquitetura, né? Em média, o projeto... Aqui já é uma casa de condomínio também, bem diferenciada. Como cresceu o condomínio de uma pessoa, né, Germano? Hoje a gente tem um nicho bom, né? Várias casas de condomínio estão aparecendo aqui. E cada uma bonita, né? Parece... e são lindas, você vai... Você pensa na Flórida. Exatamente, né? Você tem um processo, você entra aqui, fez um projeto em média para você apresentar para o seu cliente. 2 meses, 1 mês? Como é que funciona esse timing? Mais ou menos isso. A gente recebe a diretriz, faz um estudo preliminar, o cliente vem, olha as plantas, define, ajeita, sugere, a gente vai evoluindo, aí parte para a repercussão volumétrica, o trabalho estético da arquitetura, vai mostrando para ele, vai chamando os colegas complementares para fazer estrutura, que você sabe que toda a edificação tem um esqueleto, né? Isso é muito importante. Aí vem hidráulica, elétrica e tal. Depois é que a gente vai evoluindo e aí entra na prefeitura. Aí demora mais, porque a burocracia lá é outra coisa que a gente luta há muito tempo e tudo passa por ali, né? Tudo passa por ali. Mas João Pessoa ainda não é das piores. A gente tem informações que Natal, Recife, a coisa anda mais devagar ainda. Olha, mas eu tô no meu time, né? Enfim, vocês conheceram hoje o escritório, o chamado Forno Criativo, que está sempre aí, todo mundo comentando. Germano Romero, esse arquiteto como eu falei, que dispensa maiores apresentações. E, além disso, o apresentador do Parada Obrigatória, que tem feito com sucesso. Com todo prazer. Né? É um feedback, o Parada Obrigatória é impressionante. Verdade, todo mundo comenta. Que bom. Né? Você sempre trazendo novidades. Olha, e eu vou chamar você de casa para não mudar de canal, porque eu vou para o intervalo. Mas no próximo bloco nós vamos conferir a homenagem ao Dr. Antônio Dias, o centenário de nascimento do Dr. Antônio Dias, que aconteceu no CRMPB. Fica comigo, volto já. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. Cá entre nós está de volta. Germano, quero te agradecer a oportunidade de ter mostrado para os nossos telespectadores um pouquinho aí do teu dia a dia, como funciona o Forno Criativo. Rose, agradeço de coração. Você sabe que nós somos parceiros já há alguns anos e é um imenso prazer mostrar o trabalho que a gente ama de paixão e daqui para frente conte conosco quando quiser se atualizar na arquitetura. Com certeza. Então fica aqui comigo, porque o Conselho Regional de Medicina da Paraíba reuniu o público prestigiado para homenagear o centenário de nascimento do fundador do CRMPB, Dr. Antônio Dias dos Santos.
Um profissional respeitado pelos seus pares e que teve um papel decisivo no desenvolvimento e disciplinamento da atividade médica na Paraíba. A trajetória do sacerdote da medicina, como bem titulou o amigo Abelardo Jurema, foi pontuada de reconhecimento, a dedicação, o olhar visionário e, sobretudo, coletivo do Dr. Antônio Dias, considerado um divisor de águas na história da medicina paraibana. E no final da solenidade, que foi permeada de emoção, coube ao seu filho Fernando Lianza fazer um discurso de agradecimento em nome de toda a família presente, as filhas Selma, Carmen, Elvira, também os netos, enfim, toda a família. A solenidade, seguida de coquetel, teve como palco a sede do CRM da Paraíba, cujo auditório leva o nome do homenageado. E o programa de hoje se despede com um parabéns especial para Linton Barros, que muda de idade hoje, dia 8. E também para Cláudia Lisboa, aniversariante da próxima quinta-feira, dia 10. A todos vocês, muitíssimo obrigada pelo carinho da companhia e a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e para você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.